Boa tarde a todos. Nosso grupo irá falar sobre o DEXA, absorciometria de raio-x de dupla energia. Meu grupo é composto pela Bárbara, Cláudia, Rafaela, Fernanda e por mim, Louise. A absorciometria por raio-x de dupla energia é tradicionalmente o exame de densiometria óssea que era utilizado apenas para avaliar a massa óssea do paciente e indicar tratamentos de doenças como a osteoporose. Isso mudou e os novos equipamentos permitem uma análise precisa da massa muscular e da massa gorda do corpo inteiro, fornecendo dados precisos da composição corporal do paciente, além da visualização dos ossos. O DEXA faz análises transversais do corpo inteiro em intervalos de 1 centímetro da cabeça aos pés. E a partir dos resultados a gente pode quantificar a massa magra, a massa óssea, a massa gorda, o percentual de gordura, o percentual de massa muscular e a medida da gordura visceral. O aparelho de densiometria óssea foi criado para diagnosticar as patologias como osteoporose e osteopenia e foi desenvolvido por John Cameron e James Sonseren em 1963. O primeiro equipamento de densiometria óssea comercial da história foi desenvolvido na Universidade de Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos, em 1972, sob a tutela de Richard B. Macy's, PhD e fundador da Lunar Corporation. O aparelho chegou no Brasil em 1989. A densitometria de composição corporal é realizada em um exame chamado densitômetro através da absorção de raio-x de dupla energia. O densitômetro é o aparelho que utiliza essa técnica e ele avalia a densidade de massa óssea, muscular e gordurosa. Durante a realização do exame, o detector move-se juntamente com a fonte de radiação e passa através do corpo do paciente. Um programa calcula a densidade óssea, muscular e gordurosa de cada região e analisa os dados, e são utilizados na construção de uma imagem, que vai ser avaliada por um médico especialista. Esse exame é muito utilizado em mulheres na menopausa, obesos e idosos, e no caso de crianças que possuem osteopatias congênitas. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a validação da medida. O DEX é um método de referência, ele apresenta uma boa validação para a avaliação, ele fornece um resultado de maneira muito tecnológica, com isso ele apresenta uma boa validação. O exame fornece gráficos precisos contendo a quantidade total de tecido do corpo, diferenciando o percentual e peso de massa magra, músculo e massa gorda em cada região, como, por exemplo, braços, pernas, quadril, cintura, inclusive a gordura interna visceral. Ele apresenta uma precisão e exatidão, ou seja, é possível verificar com extrema exatidão e precisão a quantidade dos compartimentos corporais, gordura e músculo, de cada parte do corpo, isso com parâmetros confiáveis. Ele também apresenta referências e estatísticas, porque além dele mostrar gráfico, fotos escaneadas com cores, demonstrando cada região do corpo, ele também é capaz de fornecer essas referências e dados estatísticos para a comparação e a melhor compreensão também do exame. Então, o exame, no caso de avaliação da composição corporal, ele pode ser indicado para monitorar atletas ou pacientes que podem apresentar desequilíbrios nas massas gordurosas, nas massas magras ou ósseas, como, por exemplo, anorexia, obesidade, e também pacientes submetidos a cirurgias bariátricas, pacientes também que receberam ou recebem quimioterapia, ou portadores de doenças crônicas. Ele é um exame muito rápido, ele é indolor e tem exposição radiológica mínima. E ele é o método mais utilizado para avaliar e monitorar o estado nutricional. No caso, o uso da densitometria para a identificação de osteoporose ou osteopenia já está estabelecido como padrão ouro há muito tempo. Porém, o método para avaliação de composição corporal ele tem crescido
em importância devido às diversas possibilidades da sua aplicação. E essa sua aplicação pode ser na avaliação da massa óssea, na avaliação da massa gorda ou também na avaliação da massa magra. Então, agora eu vou falar um pouquinho no caso da avaliação da massa óssea. O scan do corpo inteiro, realizado no exame da composição corporal, vai fornecer a densidade mineral óssea, que também pode ser conhecida como a sigla DMO, e o conteúdo mineral ósseo, que pode ser conhecido como CMO, do corpo inteiro, de uma forma global e segmentar. Estes dados eles podem ser úteis na avaliação evolutiva de patologias relacionadas ao metabolismo ósseo. A avaliação do corpo inteiro, e no caso também da coluna lombar, ela também pode identificar em pacientes com menos de 20 anos uma densidade mineral óssea abaixo do esperado para a faixa etária, quando o Z-score, que é uma comparação com a população de referência de mesma faixa etária, é igual ou inferior a menos 2 desvio padrão. E é bom também lembrar que para pacientes com idades igual ou superior a 20 anos, os segmentos recomendados para esta análise são o fêmur proximal, a coluna lombar e, na impossibilidade de análise de um deles, o antebraço não dominante. E na avaliação da massa gorda, a avaliação da massa gordurosa, ela fornece dados objetivos no acompanhamento de paciente que apresentam patologias com incremento do ganho, como, por exemplo, sobrepeso ou obesidade, e naqueles também que comprometem o ganho ponderal, que é, por exemplo, como anorexia, desordens alimentares, síndrome desabsortivas, e nos atletas de alto rendimento ou praticantes também de exercícios físicos. Então, o exame ele fornece o percentual de massa gorda em relação à massa total e o percentil correspondente, que é relativo ao grupo populacional de referência, além também de outros índices, como Fat Mass Index, não sei também se estou pronunciando certo, que também é conhecido como a sigla FMI, e que no caso divide a massa gorda total pela superfície corporal. E na avaliação da gordura corporal também podem ser fornecidos parâmetros relacionados ao risco de doenças cardiovasculares e de síndrome metabólica, como o TAV, que é o tecido adiposo visceral, e a taxa AG, que é a porcentagem de gordura androide, dividido pela porcentagem de gordura ginoide, e tá aqui também tem umas fotinhos aí no slide como exemplo. E estes índices, eles se fundamentam no conceito de que a distribuição da gordura, ela pode ser clinicamente mais importante do que a quantidade de massa gorda total. E essa taxa de AG, ela é sugestiva de maior risco de síndrome metabólica ou doenças cardiovasculares, quando tem predomínio significativo de gordura androide, ou seja, aquela gordura que tem na região abdominal. E a TAV ela tem um valor preditivo para mortalidade maior do que o tecido adiposo subcutâneo presente na mesma região abdominal. E embora ainda não haja o consenso sobre o valor de referência de normalidade, constitui um dado muito útil para análise comparativa com outros com exames subsequentes. Outro índice também muito importante é o FMR, que mede a relação entre o percentual de massa de gordura do tronco e o percentual da massa de gordura das pernas, e ele pode ser muito útil para avaliar pacientes com lipodistrofia, que é no caso de HIV submetidos à terapia com antirretrovirais. E agora eu vou falar um pouquinho no caso da avaliação da massa magra. O estudo, no caso da massa muscular, ela pode trazer informações muito importantes no acompanhamento de patologias que afetam o ganho ponderal e, em alguns casos, de atrofia ou hipertrofia, especialmente as que são assimétricas, e na evolução de pacientes submetidos a regimes dietéticos e de condicionamento físico, em atletas ou praticantes de exercícios intensos e na identificação de sarcopenia. E além do cálculo da massa magra total, são fornecidos dados como o índice de Baumgartner, não sei se eu pronunciei certo, que no caso é a massa magra apendicular em relação à superfície corporal, e ele é utilizado na identificação de baixa massa muscular e da sarcopenia.
E este índice ele é considerado normal quando é superior a 7,26 kg por metros quadrados em homem e 5,45 kg metros quadrados em mulheres. E ele é considerado baixo quando a massa muscular for igual ou inferior a estes valores. E também é muito bom ressaltar que o diagnóstico de sarcopenia, ele requer, além de identificação de baixa massa muscular, a presença de dados clínicos ou de uma prova funcional, que evidencia a redução da força muscular da pessoa. E, por fim, é muito bom ressaltar que é importante fazer esse exame de densitometria para poder conhecer os níveis de gordura corporal e massa muscular, porque pode ser muito importante para descobrir em quais locais do corpo a estocagem destes elementos. E, como também eu já disse acima, através desse exame é possível avaliar suspeitas de sarcopenia, que é massa muscular baixa dos níveis referenciais, ou lipodistrofias, que é o aumento ou redução da massa gordurosa. E, além disso, a densitometria de composição corporal, ela também pode prever os riscos de alterações cardiovasculares através das informações obtidas de porcentagem de gordura em tronco, abdômen e cintura. Agora eu vou falar sobre as restrições da aplicação do método em diferentes ciclos de vida. E este exame ele é realizado somente com solicitação médica. O exame ele pode ser realizado em qualquer idade e não tem nenhuma restrição específica. A única orientação é evitar o consumo de cálcio, como em suplementos, nas 24 horas que antecedem o exame, pois ele pode afetar nos resultados. E também é bom evitar o uso de joias, colares ou outros itens com aros ou superfícies em ferro. A comparação entre exames ele só é possível se os estudos forem feitos no mesmo aparelho, por isso é recomendado que o paciente sempre retorne à mesma unidade em que realizou o estudo anterior, caso tenha interesse nos resultados comparativos, e a comparação ela pode ser realizada entre exames de até 5 anos. Porém, de acordo com o artigo, o título é Avaliação de Composição Corporal por DEXA, e uma revisão de estudos de Ayrton Xavier e Maru Weber, ele diz que a metodologia parece ter sido inicialmente proposta para o uso em adultos e idosos, com vasta aceitação pelos profissionais da saúde. Porém, tratando-se da avaliação da composição corporal e da saúde óssea de crianças e adolescentes, ocorrem discussões e conclusões acerca da inadequação na interpretação dos resultados, pois o processo de crescimento e maturação ele pode trazer dificuldades na análise da densidade mineral, pois algumas modificações observadas nessas faixas etárias não representam um aumento real da mineralização, refletindo o crescimento volumétrico do esqueleto. E isso quem está no artigo lá do Lazarete Castro, em 2004. E os estudiosos também comentam sobre a incompatibilidade de software para a análise da saúde óssea, pois os equipamentos eles vêm providos com programas adequados para avaliação em adultos. E eles apontam a necessidade da validação de equações para predição adequada com crianças e adolescentes. E isso quem disse foi Orlick em 2004. Bom, agora falaremos das vantagens e das desvantagens da densiometria óssea. Ela é uma técnica padrão ouro na análise da composição corporal em nível molecular, já que ela fornece quantificação de gordura, massa magra e conteúdo mineral ósseo, tanto de uma única região do corpo quanto no corpo inteiro. Os densitômetros de última geração permitem a avaliação da composição corporal com uma única varredura do corpo inteiro, o que significa que uma baixa exposição à radiação e um rápido tempo de aquisição poderia fornecer todas essas informações. O DEXA também é muito favorável nos termos de precisão, simplicidade, disponibilidade e baixa exposição à radiação, e tem se tornado cada vez mais importante no diagnóstico da sarcopenia, emergindo como uma técnica de referência na avaliação da massa muscular. Sobre as vantagens, ele é capaz de diferenciar o tecido adiposo, o magro e o ósseo, é relativamente rápido e não é invasivo,
tem uma baixa exposição à radiação, possibilita a obtenção de medidas regionais, é seguro para medidas repetidas, tem uma alta precisão e exatidão e é o padrão referência para avaliação da composição corporal de obesos. Por outro lado, ele também tem as suas desvantagens. Ele não é portátil, é um aparelho de alto custo. De acordo com o seu fabricante, ele pode mudar a versão do software e o que isso dificultaria é o procedimento de calibração do instrumento. A espessura corporal e o estado de hidratação do indivíduo podem influenciar as medições. Ele é contraindicado para gestantes, lactantes, portadores de implantes metálicos, marca-passos e para indivíduos submetidos a procedimentos com iodo, bário ou isótopos no período de 7 dias antes. As suas imagens são em 2 dimensões. Ele tem a incapacidade de discriminar os diferentes tipos de gordura, seja ela visceral, subcutânea e intramuscular. Requer habilidades técnicas específicas do operador, apesar de ser fácil o manuseio. E ele só suporta no máximo 204 quilos do paciente, por causa do tamanho do seu scanner. Então, vou falar um pouco sobre os exemplos de aplicação. E como já dito anteriormente, o método DEXA ele pode ser utilizado na avaliação de massa gorda, magra e óssea, e identificar inclusive doenças como osteopenia e osteoporose. E além disso, ele também é utilizado em aplicações clínicas para estudo de composição corporal, no estudo da obesidade e acompanhamentos nutricionais. É sobre esses estudos de obesidade que eu vou me ater um pouco para fazer a comparação dos dois estudos. Então, os dois estudos analisados e estudados, eles foram analisados com outros métodos de avaliação, correlacionados no caso, que foi o primeiro, a avaliação do DEXA em comparação com a antropometria e a bioimpedância, no primeiro estudo, e no segundo, a avaliação do DEXA em correlação com o IMC, Índice de Massa Corporal. Ambos os estudos foram realizados em idosos. No primeiro estudo, foram avaliados 20 mulheres com idade entre 62 a 79 anos, e o intuito foi verificar essa concordância e comparar o percentual de gordura por meio das medidas de dobra cutânea, DEXA e bioimpedância. Através dos resultados, pôde ser demonstrado que os valores de intercorrelação das equações e métodos que estimavam a gordura corporal por DEXA apresentou forte correlação com todas as demais estimativas, como verificado na tabela 3 e 4. Já no segundo estudo, para realizar a análise, a amostra foi composta por 60 homens e 120 mulheres, com idade entre 60 e 81 anos. E conforme os dados fornecidos por esse estudo, a gente observou que o MC médio da população masculina analisada foi de 26,5 e o da feminina de 27,4. Ou seja, esses valores de MC classificam a população em ambos os sexos com pré-obesidade, segundo a OMS. No entanto, quando a gente analisou a porcentagem da gordura corporal através do DEXA, os homens seriam classificados como não obesos e as mulheres como obesas. Desse modo, a gente pode concluir que os pontos de corte do IMC que foram analisados, eles possuem baixa sensibilidade e podem acabar oferecendo o diagnóstico incorreto quanto à obesidade. Vale ressaltar também que esses pontos de corte propostos foram sensíveis e específicos para a população idosa e propicia diferenciação quanto ao sexo, podendo assim ser adotado para o diagnóstico de obesidade. Como já falamos aqui, o método DEXA é considerado padrão de referência em pesquisas e na prática clínica para avaliação da composição corporal em obesos, principalmente porque ele se trata de um método rápido e seguro, mesmo apresentando algumas limitações quanto ao tamanho do seu scanner e maior atenuação do raio-x, que acaba não contemplando alguns grupos de indivíduos que já foram citados. Outros métodos, como ressonância magnética e tomografia computadorizada, eles possuem relação com o DEXA em algumas populações, mas são de metodologias diferentes. Eles possuem maior custo e exposição. Outros estudos são necessários para investigar a correlação na quantificação dos diferentes componentes corporais em indivíduos obesos, e também para desenvolvimento de metodologias mais específicas para a composição corporal desta população.